Pessoal, boa noite, todos bem? Bom dia, boa tarde para todo mundo aí, legal? Enfim, eu tinha falado que o Elohim, os mensageiros, eles nunca falaram em outros tipos de idioma. Qual é esses tipos de idioma? Alabassúria, Cantalabaiá, E essas coisas. Nunca vi nenhum profeta rodopiar, bater pezinho, Nunca vi essas coisas. Gritar. Entender de rasgar o véu até o último é uma coisa diferente. Foi eu comecei a ser por a gente, Que nem muitos alienados religiosos. Isso aqui é para líderes, tá? De qualquer tipo de denominação. Tem muitos ainda que tem a sutilidade. Tá, hoje eu já tenho uma base assim muito diferente. Ah, mas o cara é um líder. Não é porque ele se tornou aquilo, porque ele escolheu aquilo para ser que ele não pode ser. Pelo contrário, ele pode ser aquilo. Posso tudo naquele que me fortalece. Agora ele tem que entender o que fortalece a ele. Um empresário, um advogado, um médico, um construtor de obra, um gari, enfim, basta crer naquilo que ele quer. Por isso que o mundo caminha para a desgraça e não para tal salvação. Por que a tal salvação? Porque é poucos que conhecem a verdadeira salvação, a verdadeira vontade de viver. Enfim, falando da parte de rasgar que eu estava falando, véu, por que hoje eu não dou mais atenção para muitos líderes, eu nem perco mais tempo, muito menos com política, pessoal. Por quê? Tô com os olhos assim, que eu trabalhei hoje bastante, tô cansado. Enfim, por que hoje eu não dou muita atenção para essas coisas? Não ligo muito para essas coisas, para mim é indiferente o modo das pessoas achar ou não achar. Por quê? Qual é o fato? Porque se eu usar uma base, Davi rasgou as vestes, Abraão rasgou as vestes, não interessa, qualquer um deles que rasgou as vestes e brandou e clamou em alta voz, para eles já é um motivo de eu falar. Eles falam, tá vendo? Aqui fala que eles gritou. Não foi esse tipo de gritaria, foi em fé, entendeu? Não é um ato de gritaria que olha lá meu servo lá é poderoso, ó. Não é isso, cara, entendeu? Então, só para reformular o que eu falei sobre rasgar o véu. Por que rasgar o véu? Yahushua rasgou o véu, E por que eu estou falando essas coisas? Porque eu vou trazer a base hoje do que é a verdadeira instruções de línguas em idiomas. O poder de falar outros idiomas e o poder de profetizar. Em Gênesis, capítulo 1, no capítulo 1, no versículo 1 em diante, no esboço que está em cima, diz assim, a criação dos céus e da terra, e tudo o que nela há. No princípio, o Elohim criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Ruach do Elohim pairava sobre toda a face das águas. Porque tem uma borda aí que para. No 3, e o Elohim disse, haja luz, e houve luz. E ele viu que a luz era boa. E fez separação
entre a luz e as trevas, entre o conhecimento e a falta de conhecimento. Porque eu já falei muitas vezes para as pessoas o que é uma coisa, o que é outra, tá? E aqui eu vou deixar novamente o que é. Luz, tudo que esclarece a essência ou o espírito, tudo o que esclarece a essência ou espírito à luz da razão, da fé. Figurado, sentido figurado. Luz, conhecimento das coisas, inteligência e saber ou sabedoria, né? Vamos ver o que é trevas. As pessoas precisam discernir muitas coisas que não sabem, porque elas continuam achando que luz é só uma coisinha, que não é a luz que está me clareando aqui para fazer o vídeo, não é a lâmpada da minha casa, não é, né? Não vamos ser ruins de informações, né? Para não falar nomes pesados. Maligno. Trevas, escuridão mental, ausência completa de luz. Sentido figurado, ignorância, ausência de conhecimento, expressão de estupidez. Então, eu poderia falar tudo que todos sabem, que ele foi falando, haja luminares. Quer ver? Enfim, vou explicar aqui. A separação da luz e das trevas. Alabassúria canta labaiá. Mercantina súria. Suricanta. O que tem de saber, de conhecimento, de esclarecimento aí? Isso não existe, cara. Então aqui ele já deixa bem claro, que houve uma separação, né? E o Elohim viu que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. E o Elohim chamou a luz dia. Transparência. O que é esse dia, pessoal? Não vamos levar para matéria teóloga, para matéria física. Dia. Quando você está de dia, você vê as coisas, você sai na rua para andar ou tá de carro, não sei como você vê as coisas com transparência, com clareza, com honra, porque você está vendo, com dignidade, com justiça, porque você está vendo, e você tem o poder de querer entender aquilo ou não. E fora a verdadeira santidade, que é justiça, honra, verdade, transparência, lealdade, enfim, essas coisas. O pessoal fala que santidade é você não fumar, não beber, não fazer nada, mas pode mentir, enganar, né? Pode ludibriar, pode persumar mal da pessoa para tentar tirar vantagem. Isso pode. Criar hoje um atalho de um jogo de xadrez para amanhã tentar atingir alguém. Isso pode. Isso se chama verdadeira treva. É tanta babaquice esses tempos. Não que eu estou falando dos líderes, como eu deixei um pouquinho para trás. Para mim, tanto faz. Esses dias eu estava aqui parado na frente da minha casa e um rapaz que trabalha aqui, não vou citar o nome, tá? Ele é um tal pastor. E o rapaz que estava do meu lado, fazendo o serviço dele, de planfeteiro, começou a conversar com o cara e eu fiquei de canto do lado, escutando as ideias dos caras. E começou a falar de templo, os caras milhão, só conversa tola, eu só ouvindo, nossa,
Que bagulho nojento. Aí o cara falou, não, pra você tomar Santa Ceia, meu querido, o cara é pastor, tá? Você não pode beber, nem fumar, nem usar droga. Aí eu olhei, eu falei, nossa, velho. Aí o cara saiu e ele falou, você viu, Danilo? Eu falei, eu vi. Que você é um babaca, parceiro. Por quê? Por que eu sou um babaca? Por quê? Por quê, meu irmão? Você é retardado? Esse cara aí, velho, ele faz de tudo pra se manter no serviço, ele fala mal dos outros, ele passa por cima dos outros. Hoje ele é gerente da situação do local aí, porque ele enganou muita gente, ele mandou muita gente embora, ele engana, ele é mentiroso. Posso enganar, mentir, matar, me prostituir, fazer o que for, mas eu não posso beber, fumar e nem cheirar um pó ou fumar uma maconha. Por quê? Porque você está vendo o meu de fora para dentro, e não o meu de dentro para fora. Então aí já deu para dar uma definida de um ato religioso podre e de um ato justo da realidade. Até aqui eu falei a separação das coisas. E outra, aqui a escritura ela fala bem clara, no princípio o Elohim criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo. E o espírito, ou Ruach, ou Rushua, do Elohim pairava sobre a face das águas. E o Elohim disse. Então quando nós entendemos que Ruach, verbo, conjugado, não interessa, e Pai, Espírito e Palavra é um só muda o contexto para discernir vários tipos de pensamento, para sair do foco real de uma escritura e fazer várias situações. Então quando ele disse haja luz, dá para entender que o Criador ele é a palavra. Não existe trindade, não existe nada dessas coisas, não existe assim, mas está lá que é Pai, Filho e Espírito. Se o Pai é a palavra, o Espírito, o Verbo, a vida, como está aqui, ó, a criação dos céus e da terra e tudo o que há neles há. Como que ele vai ser três, velho? Não, porque ele veio... Isso vai ser um tema mais para frente. Então, para resumir, a palavra, ela é o Criador. Então, se a palavra é o Criador, ele nunca falou aqui, ó, falou com os mensageiros, Gabriel, o pessoal, tudo, da hora. Vamos fazer... a luz, a ver luz, a labassúria, o suricanta, saramaquérvia, haja luz. Tem lógica? Qual dos mensageiros que veio enviado de Yahoo falou assim para algum dos profetas, ou até mesmo para Miriam, a labassúria canta labaiá, né? Então não existe, pessoal. Isso é fora da casinha, isso é ridículo, isso é manipulação, isso se chama feitiçaria, tá? Isso se chama manipulação, se chama também hipnose enganatória, bom? Uma lavagem cerebral, uma mentira que chega a ser nojenta, tá? Uma puta de uma palhaçada, para falar a real, entendeu? E, enfim, até aqui deu para entender? Eu ia ler tudo, o texto, para fechar bem claro. Mas, enfim, até aqui fechou. Legal? Aí, pessoal, em Amon 5 diz assim, ó. Ouça a palavra que recito como uma lamentação sobre, ó casa de Israel, que é o povo. A Virgem de Israel caiu,
e não mais tornará a levantar-se. Desamparada está na sua terra, não há quem a levante. O que está falando aqui na primeira passagem? Ouça esta palavra. Aí diz assim, ó, no 4. Poderia até dar continuidade, mas no 4. Pois assim diz Yahweh, a casa de Israel: buscai-me e vivei, e não buscai a Betel, nem venhas a Gauligar, nem passeeis a Bershavá, porque Gauligal certamente será levada ao cativeiro, e Betel será desfeita em nada. Tá? Eu deixei aí um vídeo já para trás falando o que era Betel, tá? Betel é a casa, vamos aqui para as pessoas entenderem. Betel se tornou a casa de entendimento, o lugar onde que Yahweh estabelece o Kushua dele nas pessoas, tá? As pessoas não conseguem entender essas coisas. E fica complicado às vezes a gente passar algumas coisas, porque sempre tem a tal crítica, sabe? A crítica para mim eu leio e é indiferente, pessoal, de verdade. Tá? Então eu tinha feito uma base sobre isso, cara. E fala claramente o que é. Deixa eu ler aqui que eu vou achar, calma aí. E aqui, ó, Gênesis, Betel, a casa de Yahweh. Tá bem aqui, a minha letra é feia demais, mas tá aqui, Betel, a casa de Yahweh. Aí embaixo tem a luz, que é o que eu passei agora há pouco aí para vocês. Então, o que é a casa de Yahweh? É o povo, tá? Aquele dia que o cidadão chamou aquele lugar de Betel, era ele mesmo, entendeu? Era ele, na verdade, ali ele estava vendo a verdade, a palavra, tá? Então diz, e Betel será desfeita em nada, buscai a Yahweh e vivei, para que ele não irrompa na casa de Isof, como um fogo, e a consuma, e não haja em Betel quem o apague. Beleza? Então, dando continuidade para as pessoas entenderem bem o que está acontecendo, o dia de Yahweh. Ai daqueles que desejam o dia de Yahweh, para que vos quereis este dia de Yahweh, será de trevas e não de luz. Olha o que está acontecendo hoje aí. Aí aqui é Amos 5, tá? O Altíssimo exige justiça e não sacrifícios. Vamos lá? O cultos de hoje. Eu odeio, isso é Yahweh, a palavra, a verdade. Eu odeio, desprezo as vossas festas e as vossas assembleias solenes não me exaltarão. Bom cheiro não exaltarão, um bom cheiro, porque ainda que me ofereceis holocausto, ofertas de alimentos, não me agradarei delas, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais gordos. Hoje as ofertas não são mais os animais, mas são esse tal dom de línguas, são dar dinheiro, são campanhas, são festas,
vou fazer jejum, não fumo, não bebo, não falo palavrão, não faço nada, estou fazendo saque, não olho para uma bunda, não faço nada. Porque eu sou santo. E quando as pessoas entenderem que a força da energia de Yahweh, em nós, tá? Porque ele permite tudo, faz os nossos pensar, os nossos querer, os nossos agir, de forma que se eu ajudar o próximo, 99% do crente ele faz isso, ele ajuda o próximo, diz assim, eu não estou esperando nada em troca, mas fica aquele auto-ego que fez de qualquer maneira, em diversas situações de mente, aí acontece algo depois na vida dessa pessoa. Foi o Criador, ele é bom. Não, velho, não foi o Criador. Ele tá deixando aqui bem claro, né? Vamos sair da hipocrisia, né? No 23, afastai de mim, ó, estribitos dos seus cânticos, porque não ouvireis as melodias de suas harpas. Isso também hoje é um sacrifício, tá? Cantarolar, né? Falar que está ali louvando a Yahweh, sem menos saber que o louvar nada mais é que um obrigado, suave, sem... Você já falou alguma coisa assim que você não teve intenção nenhuma? É isso, o verdadeiro obrigado para o Criador, o verdadeiro louvor, tá? Não existe esse papinho, vou cantar, sou levita, eu canto músicas, hoje eu só ouço louvores, tem nada a ver com o Criador isso daí, tá aqui, cara, né? No 24, que o juiz corra como as águas, e a justiça como os riachos impiedosos. Oferendas e sacrifícios me oferecestes no deserto da sua própria vida. Por 40 anos, está falando da época lá, né, do nosso irmão Moisés. Ó casa de Israel, levanteis o chiquete, vosso rei é o Kiwan, vossa imagem, estrela, vosso Elohim, bem minúsculo aqui, tá? Tá, o Deus deles, onde tá, ó, o Elohim, minúsculo, que fizestes para vós, o Deus do homem. O homem sempre vai ter o seu próprio Deus, o seu próprio querer. Só de você querer o seu próprio querer, você já tá se determinando um Deus. Isso aqui é o meu querer, já é o meu Deus. Pronto. Mas não tem como viver. Tem sim. Você saber que você precisa daquilo, mas não querer aquilo. E vos levarei cativos para além de Damasco, diz Yahweh. Então, se ele diz, é esses tipos de palavras. O Elohim dos exércitos e o seu nome. Até aqui, deu para as pessoas entender bem que o Criador tem a sua posição sim sobre o que ele acha e o que ele é. Tá bom, pessoal? Para definir só essa parte, aí eu vou entrar com uns contextos que precisa ser falado, tá? Yohanan, a boa nova sagrada segundo Yohanan. Quem é Yohanan? Erroneamente trazido para o português por Peter, né? Quem conhece, Peter Ramos, que inventou essa palavrinha aí, essa letrinha, João, o J, que não existe. Mas não, existe agora, mas não existia. O que acontece em Yohanan 1? Prefácio.
a palavra se fez carne. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Elohim. Acabou aí, tá? Aí vamos para o 11 aqui. Ele veio para o seu povo, e o seu povo não o recebeu. Então, legal. E aqueles que o recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos do Elohim, aos que crê no seu nome. Agora, vamos para Atos 2 e vocês vão entender o porquê que não existe essas linguagens tosca e nojenta. E porque está escrito bem claro aqui, ó, a palavra se fez carne, e no princípio era a palavra, e a palavra estava com Elohim, e a palavra era o Elohim, ela estava no princípio com Elohim, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito, não o que fizeram depois, tá? Foi feito, se fez. No 12, e aqueles que o recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos do Elohim, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas do Elohim. Essa parte eu nem estava em mente, mas fica bem claro. Homem, líderes, não importa do que for, tá? Eu levo pro geral, não importa do que for. De um cara que inventou uma caneta ao que inventou a vassoura. Do cara que acha que conhece isso daqui e engana você. Os quais não nasceram do sangue, sacrifício carnal, vontades próprias, engano, mentira. Nem da vontade da carne. E alabassura, candalabaiá, oi, tipo isso daí, entendeu? Nem da vontade do homem que impôs, mas do Elohim. Então, para definir que hoje, antes de chegar em Atos dos Apóstolos 2, eu já falo para vocês, a palavra se fez carne em mim, em você, em todos nós. O sangue e a carne de Yahushua, que ele fala, eis aqui o pãozinho, eis aqui o suquinho. É nós, pessoal. É em nós. Nós somos. Lá em Gênesis, somos a imagem, a semelhança. Eu não preciso de todo esse livro para passar um contexto assim. Mas é bom que seja assim. E é bom que vocês possam despertar mais assim. Vamos para Atos 2, pessoal. Eu não vou nem pular o vídeo. Aqui. A visitação do Espírito Santo sobre os emissários, somos nós. E cumprindo-se o dia da festa das semanas, estavam todos reunidos em um lugar. Ponto. Festa das semanas. Está todo mundo reunido num lugar, está rolando um vinhozinho, está rolando uma conversa normal. Ninguém tá ali. Não. Ninguém tá ali, nada. Estão numa festa, participando de uma festa num local. Vamos supor que é uma festa onde... Vamos levar para o mundão aí. Uma festa... um dia que não seja tão pagão. Todos né? Uma festa, um churrasco. Eu convido vocês para vir num churrasco. Só que aqui era uma festa da semana. Festa de Pentecostes. Legal? Eles estavam todos reunidos em um lugar. Verbo, ponto aí. E eis que veio do céu um barulho, como de um vento, veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Estavam reunidos, estavam no local.
E foram vistas por ele línguas repartidas como de fogo. Aí que os religiosos, se não falar na língua de fogo, lá basura, mentira. Já tem vídeos aí, um deles também é do irmão André Bastos, eles usaram, acho que ele e o outro irmãozinho lá, né? O André Bastos estava lá no vídeo e o André Bastos é gente boa. Muita gente boa, nós temos um contato muito grande e gosto muito dele. Ali eles falam sobre o fogo de uma churrasqueira, né? Enfim, podemos pôr outro fogo aí. Quando você está andando de carro, já viu Fórmula 1? Que fica o carro tá longe, fica tremendo por causa do calor, do aquecimento, parece que aquilo, entendeu? Só que o fogo da churrasqueira também é boa, que fica assim, é a mesma coisa. Por que viram isso neles? Não porque tinham na cabeça deles fogo, não, e eles falaram em alabassúria, não, porque como em Yahushua foi feito em carne o verbo, a palavra, neles foram feito a palavra, e aqui fala isso. E Kefas fala sobre isso. Kefas fala sobre isso. Vamos lá? E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. O que aconteceu com Yahushua? Pairou sobre ele, pairou de dentro para fora o Rushua do Criador no Yahushua. Assim aconteceu com eles, conosco e com todos. Todos. Eu já vi pregação, não, que nem todos. Mentira. Ele não faz exceção. Ele deixou essa essência para todos, mas nem todos querem. E muitos aí se torna um falso reptiliano, sem saber, por desejo próprio. Fogo aos quais pousaram sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, o Ruach do Santo, e começaram a falar em outras línguas, legal, em outros idiomas. Daqui a pouco ela vai aparecer para provar, tá bom? Outros idiomas, porque aqui já fala bem, outras, conforme o Ruach lhe concedia que falassem. Todos ouviram a mensagem na sua própria língua. Aqui já mata. Se é na sua própria língua, não tem alabassúria, alacantalabaia, suricântara, nébias, balabalabala, não. E em Yahushalém estavam Eudins, tementes ao Elohim de todas as nações. E arrebata mais aqui ainda, que há debaixo dos céus. E quando aquele som ocorreu, ajuntando-se uma multidão, estavam confusos, porque cada um os ouviu falar na sua própria linguagem. E tornando-os pasmável, e se maravilhavam e diziam: acaso todos estes que estão falando não são filhos de Galileu? Uma pergunta. E como os ouvimos cada um a língua em que somos nascidos? Aonde que tá falando língua de anjo aqui, velho? Língua estranha, velho. E outra, a língua dos anjos, o que acontece? A língua, eu vou chegar nesse tema aí também, o vídeo vai ficar um pouco grande. O que acontece nas línguas estranhas? Que falam? É uma heresia, uma babaquice, é uma ilusão. Tá? Não existe isso. Pársias e Mader, alamitas e os que habitavam em Aranaiahaim e Yadai, Capadócias e Pontos e Ásias e Fúrgias e Panfúrias, egípcios e partes da Luve,
próximos ao Querim, e visitantes romanos, e odins, de nascimento e prolelitos, perdão, também na língua dos Cardétias, e porque essa escritura aqui é da Dalit, então ela está falando, tem o contexto português, e aqui está falando como se fosse o contexto, né, hebraico. Yaravek. Todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas. Está falando de outra língua. Falar das grandezas do Elohim. E todos se maravilhavam e estavam surpresos, dizendo uns para os outros: o que é isto? E outros zombaram, dizendo: estão cheios de mosto ou vinho. Ponto até aqui. Agora, falo de todas essas línguas. Aqui fala aqui de todos, ó. E a Elohim de todas as nações que há debaixo da terra. Ponto. Legal? Por que então todos entenderam isso daqui, ó? A mensagem do emissário Quefas. Então Quefas, pondo-se em pé com os 11, levantou-se a voz e disse-lhes: homens e odins, e todos os que habitam em Yachalém. Ponto. Aqui já refuta. Eu poderia parar o vídeo aqui. Sejam-vos isto notórios. Escutai as minhas palavras. Esses homens não estão embriagados, como vos pensais, sendo a 3ª hora do dia. Mas isto é o que foram predito por meio do profeta Joel. E acontecerá, olha isso, nos últimos dias, diz o Elohim, que derramarei do meu Ruach, o Espírito, sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos terão sonhos. E também sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias derramarei do meu Ruach e profetizarei, e farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e terrível dia de Yahweh. E há de ser que todo aquele que invocar o nome de Yahweh será salvo. Homens israelitas, escutai esta palavra: eis que Yahushua, o Nazareth, homem aprovado por Elohim entre vós, como maravilhas, prodígios e sinais que o Elohim por ele fez no meio de vós, como vós mesmo também o sabeis. Para aqui, deu para vocês entenderem? Nunca existiu línguas estranhas. Aqui fala bem claro, como vós mesmo também o sabeis. Vou dar continuidade, mas paro aqui para que vocês possam refletir, tá bom, pessoal? Reflitam nisso. Então, pessoal, vou tirar a Dalit, tá bom? Vou entrar com a israelita. 1 Coríntios 10, só para tirar umas dúvidas, tá? Vai ser 1 Coríntios 10, 1 Coríntios 10, 1 Coríntios 11, 1 Coríntios 12, 1 Coríntios 13, 1 Coríntios 14, tá bom? Então eu vou deixar aqui uma basezinha. Vou parar aqui esse vídeo, tá? Aí eu vou trazer outro vídeo
trazendo 1 Coríntios 11, 12, 13 e 14. Vou fazer até aqui para vocês entenderem. 1 Coríntios capítulo 1. Pois não quero, irmãos, que ignore que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. E na nuvem e no mar todos foram imergidos em Moisés. E todos comeram do mesmo alimento espiritual. Não tem como, cara, só leigo que não entende isso. E beberam todos da mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual. Quem é a pedra angular? Yahushua. Quem é o espírito? Yahweh. Quem é? Os dois é um só, não existe três. Aqui já prova, é os dois. Pedra angular, entendeu? Que os acompanhavam. E a pedra responsável do Yahushua. Mas o Eterno não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. Ora, estas coisas não foram feitas para exemplo, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram e cobiçam. Não vos torneis cultuadores de ídolos, como alguns deles, conforme está escrito: o povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar, nem nos prostituímos, como alguns deles fizeram, e caíram num só dia 24.000. E não tentamos o Criador, como alguns deles o tentaram, e pereceram pelas serpentes, os homens, as vontades próprias. Isso aqui é tudo a vontade própria. Não é que isso daqui é o meu ídolo, cara. Meu ídolo é tudo aquilo que eu acho que é melhor para mim só. E não murmureis como alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isso lhes acontecia como exemplo, e foi escrito para aviso nosso, para que já são chegados os fins dos séculos. A pessoa que pensa estar em pé, olhe para que não caia. O que é isso? Já está caído, meu irmão. Nós somos seres humanos, falhos e caídos. Ora, tudo isto lhe acontecia como exemplo, e foi escrito para aviso nosso, para que já são chegada os fins dos séculos. A pessoa que pensa estar em pé, olhe para que não caia. Em escrituras adulteradas, que nem a Almeida que eu tenho ali, ore para que não caia, né? Olhe para que não caia. A pessoa que pensa estar de pé, olhe para que não caia. Não vos sobreveio nenhuma tentação, exceto humana, mas fiel é o Criador, o qual não deixará que sejais tentados acima do que podeis resistir. Antes, com a tentação dará também o meio de saída, para que a possais suportar. Paro aqui. Então, isso daí que estão fazendo é se deixar levar pelaquela passagem que diz assim, ó. Se passar dessa palavra,
ou desconhecimento, fugiu da minha mente agora, é providência maligna. Sim, sim, não, não. Se passar disso, é providência maligna. Aqui deixa bem claro. Não vos sobreveio nenhuma tentação, exceto humana. Que é isso? Vontades próprias. Mais fiel é Yahushua, ou minto, mais fiel é o Eterno, ou o Criador, o qual não deixará que sejais tentados acima do que podeis resistir. Antes, com a tentação, dará também o meio de saída para que a possa suportar. Por consequente, meus amados, fuja do culto aos ídolos. E até parar, mas eu vou continuar. Falo como a entendidos, falo como a entendidos, julgais vós mesmos. O que digo? Por acaso o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue do Yahushua? O pão que partimos não é acaso a comunhão do corpo de Yahushua? Então tudo isso que vem além de Yahu, além do Criador, que não seja o verdadeiro sim, sim, o verdadeiro não, não, é providência maligna. Depois eu vou trazer 1 Coríntios capítulo 11, capítulo 12, capítulo 13, capítulo 14. Se vocês já quiserem daí, depois que ver esse vídeo, pesquisar 1 Coríntios capítulo 11, capítulo 12, capítulo 13, capítulo 14, vai em frente, pessoal. Porque aí só vai ajuntar com o que eu falei até aqui. Legal? Aí essas outras partes vai ser com essa escritura para provar que só trabalhamos que o Yahu e Yahushua trabalha com idiomas e não com línguas de vontade própria satânicas. Tenha um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Tamo juntão, família, até o fim.